Hotcast, o podcast por trás da literatura hot nacional. E hoje eu tô aqui para falar de um tema que tem conquistado corações e leitoras não só no Brasil, mas no mundo, e que é o romance dark, o dark romance hot. E para falar desse tema comigo, eu convidei grandes autoras que são ícones do dark, que é a Carolina Andrade, a Nana Simons, a Scarlett e a Leonor Carvalho. E eu queria começar trazendo elas para esse debate, explicando um pouco para a gente como que é para elas, né, essa literatura dark. Carol, conta para a gente o que é o dark romance. Olha, para mim, assim, o Dark, ele é aquela barreira que a gente cruza, né? Não só com aquele vilão, que a gente sabe que os vilões sempre acabaram ganhando nosso coração, sempre chamavam muito a atenção. Mas o Dark, ele te faz a sair do mundo da Cinderela, a qual a gente cresceu, né? Que é das princesas, é o príncipe encantado. Não, o Dark romance, ele aguça. Ele faz a gente se interessar. Para mim, o Dark ele vai muito além do que só, que nem muitas pessoas acham que é só agressividade, ou porque o mocinho não é bom, que não sei o quê. Não. O Dark, ele tá ali para te mostrar que o amor ele pode vir em várias formas. Ele pode acontecer em todos os meios. Em qualquer lugar ali pode estar acontecendo. E o Dark, ele traz isso. Pode ser de uma forma visceral, mais bruta, independente. Mas o Dark, ele traz aquela conexão ali com a gente. E é por isso que eu gosto dele. Nana, o que é esse dark romance para você? Confesso que foi um dos primeiros livros que eu li de dark. E foi assustador, né? Naquela primeira versão. Eu acho que a questão é que eu sou ainda da Nutella. Eu estava muito na vibe CEO, mas eu acho que agora, hoje eu teria outros olhos. Hoje eu já, até os meus estão muito mais pesados do que eram naquela época. Eu acho que eu comecei em uma época que não tinha muito Dark aqui. Então, foi difícil viver a experiência meio que sozinha. Mas desde o começo eu sabia que eu não tinha outro gênero para começar que não fosse Dark. A minha história com o Dark é muito mais pessoal do que só escrever para chocar, sabe? Eu não quero escrever para chocar, eu não quero escrever um vilão para chocar. Eu quero escrever porque o meu próprio passado é muito sutil em várias questões. Então eu sempre digo que quando eu comecei a escrever o Monstro em Mim, que foi meu primeiro arc, eu tinha muita coisa pra colocar pra fora. Eu me via naquela mocinha e eu precisava colocar tudo que ela estava sentindo ali. E aí acabou que era um dark. Então, se tudo que eu tenho pra contar é um dark, são desabafos. Acho que dark, ele conecta a gente com as partes mais difíceis de encarar, sabe? É difícil você ler uma cena de dark romance onde a mocinha sofre, ou onde o passado do vilão é revelado, ou o passado do vilão é revelado. E com esse cara, o Dark, ele faz a gente encarar o que tá escondido. Então, sempre me senti muito conectada com o gênero por conta disso. Tanto que é muito estranho pra mim escrever comédia romântica ou qualquer outra coisa que não seja romance dark. Embora eu escreva, porque eu tenho leitoras que gostam, acho que não tem nada mais intenso do que dark romance. Bom, Com certeza, eu acho que é essa coisa do lado humano de um jeito mais cru, né? Que a gente consegue trazer no Dark, que talvez a comédia romântica não permita, até pelo tom mais suave da coisa. E Scarlett, como que é esse seu contato? Como foi esse seu contato com o Dark? O que é o Dark para você? Por que você escolheu seguir por esse caminho? Então, eu acho que já começou quando eu era bem nova e eu preferia o Vegeta ao invés do Goku lá no Dragon Ball, sabe? Eu acho que aí já foi um grande sinal, né? Porque eu lia muitos livros de comédia, enfim, ou das princesas, mas uma coisa que sempre me incomodava era sempre colocar o mundo ou outras pessoas acima da mocinha. E aí não faz isso. Você ama ela, então você precisa salvar ela. Então eu acho que ali já começou aquele, entendeu?
aquela noção, assim, de que eu gostava mais de Dark. E aí, quando eu li o meu primeiro Dark, parece que minha mente abriu, assim. Eu falei, não, realmente é isso que eu gosto. Eu gosto da intensidade dos personagens. Geralmente, eles têm, sim, um passado sombrio, né? Mas eu acho que é mais sobre isso. A mente deles, elas têm várias partes que você vai trabalhando, você vai descobrindo cada vez mais coisas. E os personagens, o amor, geralmente, né, do protagonista pela mocinha é o que mais me choca, assim. Porque sempre é algo intenso ao nível de nem ele conseguir compreender. E eu não conseguia encontrar isso em outros gêneros, porque geralmente sempre chegava naquela barreira ali do que era correto, né, e do que era aceitável para a sociedade. E aí eu acho que o Dark ele sobe um pouco essa barreira e eu acho que é isso que mais me encanta. E, Leonor, como que foi, assim, essa sua entrada, essa sua estreia? Você já estreou no Hot? Não? Como que foi essa sua passagem? Como você percebe esse gênero? Trazendo um pouco desse seu lado portuguesa também, nasci no Brasil, né? Que eu acho isso muito legal. Uma autora estrangeira, mas que está se consolidando principalmente aqui. Então, para mim, eu me considero uma autora de drama, né? Eu comecei quando era mais nova com dramas, também comecei no Hot, principalmente na época das fanfics, eu escrevia muita fanfic de anime, mas entretanto, foi em 2023, quando eu decidi escrever um primeiro Dark, eu não pensei necessariamente em escrever um Dark Romance. Eu pensei nas nuances que eu posso escrever num certo livro. Como as meninas falaram e muito bem, o Dark tem muito a ver com o personagem, tem muito a ver com a mente dele, tem muito a ver com o que é que nós podemos explorar, as nuances, porque assim, em qualquer género literário, temos o personagem, temos as perfeições e as imperfeições deles. Só que, entretanto, por exemplo, numa comédia romântica, essas imperfeições não são vistas. O personagem pode ser meio galinha, pode ser meio arrogante, mas as perfeições dele sempre prevalecem essas faltas de qualidade, por assim dizer. Só que no Dark Romance nós exploramos essas imperfeições dos personagens e nós vemos como elas agem nas ações e vemos como, através dessas ações, quais são as consequências. E porquê é que eles têm essas ações? Explorar o passado. Às vezes não necessariamente existe um passado, mas existe um diagnóstico, existe algo por trás que vem com o personagem desde sempre. E eu sempre gostei muito dessa parte da parte psicológica dos meus personagens, por isso é que eu achava que o drama continua a ser um género que eu posso explorar essa parte, mas ele envolve mais sentimentos. O Dark não, o Dark tem a parte dos sentimentos, tem a parte de uma ambientação mais sombria, de uma escrita mais carregada, que eu adoro, uma escrita mais densa, uma escrita que eu posso explorar a fundo o personagem como se ele fosse uma anatomia completa. Explorar a parte da mente dele, explorar a parte do físico dele, explorar as ações dele, o que ele vê no mundo, como o mundo vê. Eu sinto que o Dark dá para brincar muito com essas coisas e é um género que eu me apaixonei, assim, que eu entrei e descobri que eu posso fazer tanta coisa com ele. Verdade. E, Leonor, por que você acha que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, o Dark está ganhando cada vez tanto espaço? Por que as leitoras estão procurando, estão saindo um pouco da comédia romântica e indo tanto para o Dark? Eu sinto que tem muito a ver com o proibido, tem muito a ver com a fantasia, principalmente, porque no nosso dia a dia nós não vamos nos apaixonar por um criminoso, nós, sei lá, não vamos ter um relacionamento com um traficante. Eu acredito, eu estou aqui a confiar. Não tem nada a ver, a gente gosta do livro. Falou tudo, tu falou tudo. A Colocar gente uma vive lá filha nos livros italiana. coisas que a gente não vai viver na vida real. Não, Isso é um fato. eu nunca na vida vou ter um casamento arranjado com uma filha italiana, gente. Tipo, isso não vai Um mafioso acontecer. rico, né? Rico, milionário. Ser sequestrada por um garoto que eu era apaixonada desde pequeno, isso não vai acontecer, eu espero, né? Então eu sinto que essa fantasia atrai muitas mulheres, né? Principalmente. O que faz bem. É só um livro, apesar de não ser só um livro, mas é só um jeito de nós exercitarmos a nossa criatividade, vivemos uma fantasia, porque eu também, quando era mais nova, lia muita romantasia, adorava Cassandra Clare. Eu não queria me apaixonar por um vampiro, mas eu adorava os vampiros, sabem? Então acho que sim, tem muito a ver com essa parte do fora da realidade.
E Scarlett, o que que você acha? Por que que você acha que o Dark está crescendo tanto, as leitoras estão se apaixonando, estão pedindo tanto pelo Dark? É que eu acho que é muito o que a Leonor já falou. São coisas que a gente sabe que na nossa vida a gente não vai ver e a gente não vai querer viver. Porém, a gente, querendo ou não, os nossos mocinhos, eles são escritos por mulheres, né? Então, eles são diferentes. E eu acho que quando você lê um livro em que o mocinho, ele coloca tudo acima pela mocinha, ou ele tem, geralmente eles são sarcásticos, debochados, e você não vê esse tipo de comportamento em outros gêneros. Até vem alguns, como a Leonor comentou, mas não é tão a fundo. E isso, em algumas mulheres, acaba aguçando a curiosidade, você acaba gostando, acaba criando aquela paixão, entendeu? E eu acho que é mais esse porém, assim, fora que as histórias, elas, né, tendem a ser mais sombrias, e isso deixa a gente curiosa. É que nem, por exemplo, o filme de terror. Eu morro de medo, mas eu preciso assistir porque eu gosto de levar o susto, eu gosto de não saber o que vai acontecer e tudo mais. Eu acho que mais também é um pouco da curiosidade, que agora tá começando a crescer também. Nana, e você acha que é isso também, esse rumo fetiche, o desejo, o explorar o proibido? Por que que você acha que o Dark tem feito e tanto sucesso? Como que você acha que lá atrás, quando você começou a explorar esse gênero que não era tão comum, você conseguiu alcançar tantas leitoras? Por que que você acha que o Dark aguçou tanto? Meu, é muito legal ver os dois lados, porque quando eu comecei, eu acho que o meu livro foi o primeiro romance dark, categorizado romance dark da Amazon, e eu não via outras autoras lá. No Wattpad tinha bastante, eu comecei no Wattpad também, e sempre tinha aquelas hashtag romance dark e tal, mas elas nunca colocavam esse é um romance dark, os avisos de romance dark, porque já tinha esse medo de como ele ia ser recebido. Então, os primeiros capítulos que eu postei desse livro, eu fui assim, escrachada. Foi terrível. Eu quase desisti de postar esse livro. Porque as pessoas não estavam acostumadas com a força que o gênero tem. Então, ver agora como, com o passar dos anos, foi se tornando uma coisa tão apaixonante, eu acho que talvez o Dark seja, hoje em dia, o gênero mais que desperta mais curiosidade nas pessoas. As pessoas querem entender de onde vem isso. E eu acho que tudo se trata de uma atração, sabe? É, as meninas querem um homem que vá proteger elas acima de tudo. E isso é o que a gente faz. O romance dark, claro que tem os outros que eu não considero dark, que são aqueles que têm a porradaria pra cima da menina, que, enfim. Mas aí é outra história, né? E não contamos. A gente não conta. Então, o que a gente quer no romance dark é trazer o homem que é loucamente obcecado pela mulher. Exatamente isso. Assim, a gente vê muito no TikTok, as meninas colocando aquelas trends, eu parei de responder porque ele me dava muita atenção, parei de responder porque ele era muito, muito mole, parei de responder porque não sei o quê. Então, quando vem um personagem de livro que ele é um enemies to lover, mas quando você tá na merda, ele vai lá e ele vai dar tudo pra tirar você da merda. Quando o cara é super gato e ele é obcecado por você, mas ele não demonstra isso, elas querem saber de onde vem. Eu acho que é uma atração muito grande, sabe? Pelo proibido, o fetiche de tentar entender essa coisa, sabe? Tentar desvendar o personagem. Eu acho que elas são apaixonadas pelos homens do romance dark. Nós também somos. Eu também sou apaixonada pelos meus homens de romance dark. E tentar entender a mente deles é muito bom. Tanto que quando a gente plot dos caras, ou quando tem um momento de virada que eles se apaixonam, eu acho que é aí que as leitoras se apaixonam ainda mais por eles, porque geralmente não são amores tradicionais, mas é um amor tão forte que as meninas não conseguem largar, sabe? A minha primeira série, os três irmãos, eu acredito que com as meninas também, elas têm aqueles personagens que são os mais famosos e os mais apaixonantes, porque eles trazem essa força do amor obsessivo. No fundo, as mulheres querem viver um amor obsessivo. Tipo, elas querem que alguém seja loucamente apaixonado por elas.
Então, se elas podem viver isso através do livro, claro que, né, não vamos procurar por aí, como a Leonor falou, viver essas experiências na vida real. Mas eu acho que o livro traz, tipo, acalma um pouco do desejo, sabe, da curiosidade. Acho que ela se coloca muito no lugar da mocinha de viver o amor, não exatamente as situações. E tentar entender esses personagens e vivenciar as coisas que eles passam nos livros é muito intenso. Então não tem como você ler um romance dark e voltar atrás, sabe? Eu acho que é isso. E, Carol, o que que você acha, assim, tendo essas leitoras, que torna o Dark tão apaixonante? Que faz ele ganhar tantos leitores, assim, no Brasil e no mundo? Olha, eu falo mais como, não como autora, mas como própria leitora mesmo, sabe? Que por mais que a gente escreva Dark, a gente também consome. E eu acredito que o Dark, assim, ele oferece uma emoção completamente diferente. É aquela tensão sexual, é o risco, é a adrenalina, aquela drama, sabe? O drama de se arrepiar, que você fica ali com o coração na boca. E ao mesmo tempo você consegue, porque eu sou aquele tipo de leitora que quando eu pego pra ler, eu gosto de estar me sentindo dentro da história, como se eu fosse engolida lá pra dentro. E é como se você estivesse vendo tudo aquilo ali, mas de uma forma segura. Porque a gente tem como é que eu posso dizer? Essa vontade, esse desejo, que por mais que fique escondido, que nem, claro, ressaltando ele de volta, que nem a Leonor falou, não é por causa que a gente lê Dark ou escreve Dark, quer dizer que a gente quer sair por aí na rua atrás de um doido para sequestrar a gente, manter a gente cativa. Isso daí não. Mas a gente sente essa vontade, a gente gosta de consumir. Porque é uma coisa nossa mesmo, é do próprio ser humano isso daí. E os protagonistas dos Dark Romances, ele oferece isso. Eles são brutos, eles são aqueles personagens quebrado, perigoso, mas ao mesmo tempo eles são tão apaixonantes quando eles se entregam, assim, quando eles se envolvem com as mocinhas, que é uma coisa que não tem como você não ser cativada, você não ser presa naquela paixão deles. É algo assim que é avassalador. O Dark Romance, ele faz isso. Ele literalmente ele faz você sair da sua rotina, da sua zona de conforto e te leva assim para uma posição a qual você não consegue se ver ali na vida real, mas lá no fundo você deseja. E a leitura, ela te sacia através disso. Ela faz você saber como é aquela emoção, como é saber ser amada intensamente, como é viver aquela relação, sabe? Eu acho que o Dark, ele é isso. Ele faz o livro em si, a literatura em si, ele faz a gente experimentar, vivenciar muitas coisas. Sem nem precisar sair de casa, do sofá, só com o Kindle ou o livro na mão. Eu concordo, eu acho que o Dark, a questão dele é o fetiche que ele consegue tocar, né? Que talvez a comédia romântica passe longe. E, Carol, claro, a gente está falando ali sobre personagens perigosos, sobre personagens de índole duvidosa, sobre personagens, às vezes, não lícitos, né, na vida real. E para trazer isso para os livros, eu imagino que a gente precisa ter um cuidado. E que cuidado você tem? Qual equilíbrio você busca? O que que você acha não aceitável e não aceitável dentro dos seus livros? É claro que eu acho que dentro da literatura não pode ser tipo assim, ter uma regra, até que pode, até que não pode, porque é o leitor que decide aquilo que ele dá conta dentro do equilíbrio dele. Mas o que que é, assim, os limites da Carol, autora de Dark? Olha, um exemplo que eu vou dar é que, ultimamente, que nem as pessoas elas confundem mesmo o Dark com algum outros subgêneros que sejam ligados a eles, achando que qualquer coisa é permitida. Não, no Dark Romance nem tudo é permitido. Não se trata de uma relação abusiva, não se trata de uma agressão doméstica, de um estupro entre os protagonistas que está tendo a relação amorosa. Não, não tem. Nem para mim, no meu caso, eu acho que esses são os limites. Para mim, isso não é dark romance. Eu não considero o dark romance quando envolve. Porque a ideia do dark romance em si é literalmente o mocinho ele queimar o mundo pela protagonista. Não literalmente queimar a protagonista durante o decorrer. Isso daí já se enquadra como pitch black, sabe?
que não necessariamente precisa ter um romance entre o casal. Aí E daí, às vezes, a pessoa... matou mulher, meu Deus. Oi? Chegou no final do livro e matou a mulher. Daí chegou no final do livro, ele matou a mulher, sabe? Então, pra mim, eu acho que o Dark, sim, ele tem limite. E a gente tem que aprender a ver isso, por causa que não tem como falar, ai, mas o cara fez tal coisa, é Dark Romance. Não. Tem uma coisa que me deixa, assim, fora da minha zona. A pessoa me fala, ah, mas é Dark Romance, aquilo ali é Dark Romance. Não, meu amor, não é Dark Romance. Nem tudo que anda rolando tá sendo da conta do Dark Romance, mas estão colocando na conta do Dark Romance e não é Dark Romance. Eles jogam a cartada do Dark Romance, pode tudo. Exatamente, tipo, ai, fui ali, espanquei, aí deu uma bicuda nela no chão. Dark Romance. É um Eu Dark fico assim, Romance. gente, não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não. Mas é exatamente. É o que mais tá acontecendo, né, ultimamente. Sim. Exatamente, Sim. daí que nem tem relação, que nem você vê ali, que nem não estão fazendo a separação, que nem uma relação tóxica abusiva é uma relação tóxica abusiva. Praticamente eu acho que ela não se enquadra em nenhum gênero. Ela é literalmente só uma coisa escrita ali gratuitamente. Um tabu romance é um tabu romance. Um pitch black é um pitch black. Um stalker é um stalker. Um bullying romance é um bullying romance. E o dark romance é o dark romance. Só que às vezes o pessoal engloba tudo e vai misturando e virando aquela salada mista que daqui a pouco não tem mais romance, literalmente é só agressão, e fala, ai, mas é dark romance. E acaba não sendo. Eu acho que, assim, esses limites é muito do que a gente traz e do que a gente cultiva com as próprias leitoras. Eu brinco que na época que, né, a gente já tinha a Nana, e aí eu vim escrevendo máfia, eu trouxe os mafiosos Nutella para a Amazon, que era tudo umas ladies. Os pelutes são tudo umas ladies, umas moças. Então, assim, e aí eu já não consigo encarar eles como dark, apesar do background de máfia. Mas esses os limites que a gente até consegue passar para as leitoras e deixar o que elas esperam ou não nas obras. Isso é muito importante até a gente entender, né? Assim, o que a gente está oferecendo, qual que é o nosso propósito. E, Nana, como que é esses limites para você? O que você espera, né? Ai, sim. Eu falando os meus Nutelinhas aqui, as minhas moças. Impactada com o... Ele deveria queimar o mundo pra ela, não queimar ela. Eu ainda tô pensando nisso. Aí... Olha, em minha defesa, eu tenho um dark romance fantasy que ele tenta queimar ela. Ele só não queimou ela porque ele não conseguiu, mas Meu Deus. depois ele queimou o mundo, mas primeiro ele tentou queimar ela. Meu Deus. Não, acho que as pessoas têm, assim, ó, fugindo da sua pergunta, eu acho que as pessoas tendem a confundir e querer exigir que toda máfia seja dark, mas não é assim. Eu acho que existe escrever um mafioso seja dark, vai dar autor. Não necessariamente todo livro de máfia vai ser dark. Então, se você considera os seus notelinhos, tudo bem, tudo livre. Não se apega nisso. Se for pra você escrever uma máfia dark um dia, você vai escrever. Certo? Ele vai ser dark. Você... Ah, não, o Alejandro que sai agora na sexta-feira, ele não tem nada a ver com os Belucci, ele é bem menos Nutella. Mas, igual eu falei, eu já estou numa fase um pouco mais perigosa, digamos. Mas eu acho que antigamente eu não tinha muito limite. Se você me perguntasse antigamente, Nana, qual é o seu limite? Não tenho. Mas eu reescrevi os livros da minha primeira série justamente porque eu vi que eu passei da conta em muita coisa. E as minhas leitoras ficaram, assim, putas comigo. Tem quem considera que ficou muito melhor, que ficou muito mais... E tem quem considera que preferia a primeira versão. Mas eu precisei respeitar. Eu achava que a Nana de 2016 escreveu não servia mais para a Nana de 2023, sabe? Então, muita coisa mudou na minha cabeça. E hoje, basicamente, o que eu não aceito nos meus livros é qualquer tipo de agressão contra a mocinha, qualquer coisa que faça com que ela fisicamente se sinta agredida.
Não posso garantir em palavras. Os meus homens, até eles se apaixonarem, eles são muito problemáticos. Todo livro meu tem aviso de que tem relacionamento tóxico romantizado. Então, talvez seja um problema meu, mas é assim que os meus personagens vêm na minha cabeça. Mas a questão de violência física é o meu limite. Ah, mas a gente gosta da troca de farpa. Não, a troca de Todo farpas mundo. era muito gostosa. Nossa, Que nem aquele claro. bate-boca, aquele Toda aquela ogrão, aquele tensão, né? Grão, é isso que a gente quer ver, aquele cara Vamos pro quarto de uma. A gente vendo a discussão, vamos pro quarto de uma vez. A gente fica até tímida quando eles estão brigando ali. Você fala, nossa, será que eu devia estar aqui, cara? Aí do nada eles estão nus também, então tudo bem. É difícil. E Scarlett, o que que é, como que é para você? Quais são, assim, quando você está escrevendo os seus limites? O que, né? Até onde você acha que dá para ir? Até onde você acha que não? Então, o meu limite é agressão a mocinha da parte do mocinho, né? Porque geralmente acontece coisas, né, com a mocinha em algum livro ou outro. Mas, assim, o meu limite é o protagonista agredir fisicamente a mocinha dele. É como a Nana falou, palavras não tem como eu controlar também, porque, né? Eles não são, assim, né, um poço de delicadeza. Mas eu acho que, assim, a parte física eu não consigo. E também, quando eu tô escrevendo, eu não consigo imaginar um personagem meu fazendo isso. Então, pra mim, é um limite muito claro. E Leonor, como é para você? Qual é esse limite? Então, eu talvez vá ser um pouco polêmica aqui. Nada que saia muito do que as autoras falaram, mas é o seguinte, eu sinto que como o Dark ganhou muita fama, qualquer um pensa que consegue escrever um Dark e pode escrever um Dark. E depois, existe muito aquela coisa de que se eu vou escrever um Dark Romance, que é um género que está muito popular, eu quero fazer com que o meu livro seja muito lido, seja muito visto. Então, o que é que elas apelam? O que é que a maioria das pessoas que não está tão habituada com o Dark, não explorou, não estudou o suficiente, apelam pelo livro ser o mais pesado o suficiente. E quanto mais pesado, mais polémica gera e mais lido é. Só que assim, eu sinto que o Dark não é sobre ser pesado, muito pelo contrário. O Dark é sobre explorar as ações do personagem, a partes imperfeitas dele, hum, e aquela coisa mais cinza, moralmente cinza, que não é correto, é visto como um ato anti-heróico ou até mesmo um vilanesco, um ato vilanesco, mas que ainda assim nós podemos ver humanidade naquele personagem, né? Nós sabemos que ele é humano, que ele tem atitudes humanas, que ele consegue amar, que ele consegue ser feliz, que ele consegue ter empatia em certo aspecto, nem que seja só por uma única pessoa que é a mocinha. Mas ainda existe essa parte humana do personagem. E por toda essa fama, por todo esse ato de querer escrever um dark, de querer que o livro seja lido, e eu nem falo no nosso mercado independente apenas, mas também mesmo no estrangeiro, tem muito essa coisa de precisar que o livro seja o mais falado possível, apela muito pela parte da agressão, pelo relacionamento mais tóxico, o relacionamento agressivo, por um personagem que é mafioso, que é criminoso, mas não há justificação, que apenas tem atitudes que são ruins, sem qualquer fundamento, que eu sinto que é uma das melhores partes quando escrevemos o Dark, que é fundamentar o motivo do personagem ser um criminoso, do que é explorar a máfia no personagem, porque é que ele é um mafioso, se é uma coisa hierárquica, se é uma coisa que ele construiu sozinho, quais são as motivações, quais são os objetivos, porque é que a mocinha entra naquele mundo, tem toda uma questão, todo um roteiro que se pode fazer com esses pequenos detalhes que tanto geram curiosidade, que tanto geram essa fama do Dark, mas eu sinto que criou apenas uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de querer ter fama o mais rápido possível, porque é um género que está em alta, sim, é um género que gera uma comunidade, que tem essa popularidade, mas ainda assim é um género que precisa ter cuidado da parte da autora, sabem? Não é apenas escrever um aviso de gatilhos de 2 páginas e achar que está bom o suficiente, não. Tem estudo por trás, tem um pensamento crítico por trás, que é uma coisa que hoje em dia eu sinto que falta, não só em Dark Romance, mas principalmente no Dark. Sim. Exatamente. Que nem eu queria só pegar uma desse ali, que nem a Leonor falou sobre a lista de gatilho, que nem o meu próximo lançamento, ele é um tabu romance. E ele tem uma lista extensa.
Porque eu sempre gosto de especificar exatamente tudo que vai estar acontecendo ali dentro, desde dos palavrões, que é o mais tranquilo, até a lista criminal e as parafilia. Porque é para a leitora saber o que vai estar acontecendo dentro da história. Sim, Porque eu isso, não tiro isso, mas é mais pelo facto de que muita não, gente até não, coloca não, eu gatilhos que nem entendi. existem. Não, eu super entendi o que você está falando. Porque é exatamente isso que acontece. Porque normalmente a intenção não é especificar para avisar a leitora. É simplesmente para Pra colocar usar. aquela Sim, coisa arada sim, lá. Pra chamar E, tipo, atenção, e aí a pessoa, nossa, eu vou ler, sim. porque tem um monte de coisa. tá uma Entendeu? coisa gratuita ali. Tá uma coisa extremamente gratuita. E não precisava colocar aquilo ali. Exatamente. Mas eu entendi, viu, Leonor? Eu entendi, não entendi. E era só isso que eu queria falar mesmo. Porque Eu é acho isso. que, puxando um pouco ali do que a Leonor falou, nessa questão da construção da história, eu acho que tanto no Dark como qualquer outra coisa, o autor precisa estar ciente do Dark, Sim, mas é Dark por quê? Né? Por que eu sim. quero Exatamente. trazer essa hora mais sombria para a história, ao invés de ser uma comédia romântica, né? Ou por que eu não quero? E às vezes o intuito também existe sim um intuito de chocar, né? Existe muito essa coisa de que a arte choca, mas não necessariamente ela precisa ser feita para chocar, Chocar, né? Qual que é o meu exato. objetivo ali? Eu quero igual eu quando eu lancei o Stalker, ele é fora de tudo que eu imaginava que eu ia, né? Quando eu fiz o Fatal Obsession, mas quando eu estava escrevendo foi coisa de eu ter escrito o livro quase em uma semana, pelo tanto que ele mexeu com os feitiços que eu nem sabia que tinha, né? Foi um negócio assim que eu A história te desoguei o suga. livro. Mas Eu realmente, falei eu assim, já meu escrevi Deus do céu, deixa clichê eu e é rezar. diferente. Eu falei assim, nossa, deixa eu rezar enquanto terminava de escrever. Deixa eu pedir perdão. Deus me livre! Nossa, mas quem me dera, né? Da onde saiu isso aqui? Rapidinho. Sim, mas é aquela coisa dele entrar mascarado no apartamento dela e amarrar ela, né? Assim, mas é aquela coisa que, poxa, e é o que a Carol falou, sabe? O livro ele traz pra gente aquela coisa que a gente sabe que, dentro dos nossos limites éticos e morais, a gente nunca viveria na vida real, mas ao mesmo tempo a gente pode experimentar na literatura. E eu acho Sim, que o sim. Dark ele traz essa quebra do a gente pode experimentar além do que é socialmente aceito. Você matar a curiosidade, né? Bem isso. Que nem a gente mata a curiosidade de viver um dark romance, mas insegurança. Insegurança, né? Só aqui na mesinha, com o computador, nada demais. Exatamente, isso. Na segurança, sem sair machucada, né? Mas e depois a gente volta pro homem padrão na sociedade para ser feliz. O meu marido, lendo o capítulo do meu livro, ele olhou assim, dele me olhou, cara, da onde saiu isso? Eu falei, eu não sei. Não sei. Carol, vamos aqui para um tema um pouco mais polêmico. Eu tenho a minha opinião assim bem marcada, mas eu quero ouvir a de vocês. De quem que é a real responsabilidade? Do autor ou do leitor? Eu entendo que quando o leitor chega ali meio que na surpresa, existe um pouco do autor ter escondido aquilo ali. Mas quando o leitor já vai ali com uma página de gatilho, ciente do que ele vai encontrar naquela obra, eu acho que a responsabilidade ali já está sendo passada para ele. O que vocês acham? Assim, abrindo um parêntese, igual quando eu vejo algumas avaliações dos meus livros. Eu estou cansado de ler CEO. Mas, cara, começa a primeira frase. O senhor fulano de tal. Então, assim, o que vocês acham? O que você acha, Carol? Ai, Jéssica, não pode falar essas coisas que eu rio, cara. Cara, bom, primeiramente, a partir do momento que você está escrevendo um livro, independente do gênero que seja, você está dando uma vida. Literalmente, você está criando um mundo, você está dando uma vida. Até ali, ele é seu. Que nem a gente, como autor de dark romance, a gente sempre especifica. É lista de gatilho. Normalmente já vai na capa do livro bem grandão, dark romance. Daí vem mais um aviso da autora.
aquilo ali, com todo respeito, não desmerecendo, mas não é mais responsabilidade nossa. Porque a gente escreveu a obra. E que nem eu tenho esse cuidado, eu tenho consciência de tudo que eu escrevo. Até a qual ponto eu posso ir. Às vezes ultrapasso ele, independente do gênero que eu esteja escrevendo, mas eu faço questão, que nem eu disse ali, que eu coloco todos os gatilhos, desde o palavrão, Código Penal, parafilia, que é para ter certeza que está especificado, para não ter aquele período de falar, nossa, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Porque já me aconteceu esse tipo de situação. Só que estava lá bem grande avisando. E daí quererem jogar a responsabilidade. Mas a gente avisa. E quando você pega um livro que está lá na capa, Dark Romance, e você conhece aquela autora, que nem a Nana. Ah, eu vou ler o livro da Nana. Eu não vou pegar o livro da Nana esperando uma receita de bolo. Porque eu sei exatamente o que eu vou encontrar no livro dela. É um baita de um Dark Romance maravilhoso. E daí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar revoltada porque eu peguei um livro de Dark Romance, sabendo que era uma autora de Dark Romance, e encontrei Dark Romance lá dentro? Sabe? E, Nana, o que você acha um pouco sobre isso, sobre essa polêmica, né? Do chocar e o leitor ficar chocado, sendo que ele sabia que o objetivo da obra era Dark Romance. Eu acho que a minha opinião sobre isso, ela foi uma desde o começo e ela nunca mudou. Tanto que eu lembro que quando as pessoas comentavam nos meus capítulos do Wattpad, falando alguma coisa sobre como você tá postando isso e tal, eu ficava tipo assim, porque você tá lendo? E aí eu respondia, tá lendo. Denise, sai daqui. E na época, a gente, claro que ainda não tinha essa etiqueta de como falar com o autor, eu não sabia que eu ia fazer disso uma carreira. Para mim, na época, era só uma forma de desabafar. Mas a minha opinião desde ali é uma só. Eu dei uma entrevista, acho que ano passado, e me fizeram essa pergunta. O rapaz me fez essa pergunta de quem era a responsabilidade, se eu era responsável por quem estava lendo. E aí eu falei para ele que não era responsabilidade minha, que eu tenho uma lista de gatilhos, eu tenho um pré-lançamento, eu tenho uma sinopse, eu tenho uma capa, e geralmente minhas capas dão muito a entender do que o livro se trata. E se você escolheu baixar o livro ou comprar o livro, você sabe onde você está se metendo. Então, por que eu tenho que ser responsável por isso, sabe? Eu coloco na minha arte o que fala comigo, o que faz o meu coração acelerar, o que me deixa feliz, o que me emociona. E funciona para muita gente, sabe? Tem muita gente que é apaixonada por Dark por isso. Mas quem gosta e pega um livro que tem todos os tipos de aviso possíveis, e tenta ler e depois tenta ter essa responsabilidade pra gente, sim, eu me anulo da responsabilidade. E aí eu lembro que nessa entrevista, depois que eu falei isso, quando saiu, o cara colocou assim, a autora se anula da responsabilidade. Ela considera que não tem nada a ver com ela, mesmo ela tendo escrito o livro. E eu fiz tipo assim... Mas distorcendo totalmente, né? Meu Deus. Mas é isso, não é responsabilidade minha, sabe? A gente faz, o nosso dever é o quê? Avisar. Quando eu tô muito viciada em dorama chinês agora. E aí quando eu me interesso por eu vou no TikTok e pesquiso. Tal dorama tem final feliz? Se eu ver que não tem final feliz, eu não vou ler. Porque não tem como eu ir na China depois e querer que a China, sabe, venha me consolar, porque mesmo sabendo que tinha final triste, eu fiquei triste com o final. Eu acho que é bem óbvio que... Eu acho que a minha única responsabilidade é ter certeza que não tem menores de 18 anos no meu grupo do WhatsApp. Essa é a minha responsabilidade. Disso eu tenho que ter controle. E olha que às vezes a gente tá mesmo perguntando, fazendo uma enquete, uma lista, confirmando, aí às vezes passa batido, daí você tem que fazer a peneira e colocar pra fora. Mas pra mim Fala, é expulso na hora. Vai, vaza. Não, eu acho que é exatamente isso, até porque não tem como a gente controlar as expectativas da outra pessoa, né? Porque eu acho que cada pessoa lê ali de uma forma. E quando a gente avisa, né, fica naquela coisa, mas sempre tem aquela, nossa, não aguento, não queria isso, mas estava lá na sinopse, né? E Scarlett, como que é para você essa responsabilização, essa coisa do dark, dos gatilhos e dos leitores, né, depois impactados? Então,
Eu concordo com o que a Nana falou, o que a Carol também falou, que assim, eu acho que a gente já começa ali na capa. Na capa a gente já deixa algo mais sombrio já para apresentar, ó, não é algo leve, né? A gente coloca a idade já na sinopse. Na sinopse eu já coloco que é um dark romance e peço para ler a lista de gatilhos. E aí quando a pessoa abre o livro, a pessoa já comprando o livro, ela já sabe o que esperar em partes. Então ela abriu o livro e tá lá a lista de gatilhos. Eu acho que a partir do momento que ela vira a página, ela já concordou que ela não se importa que ela vai ler. Agora, se a pessoa, mesmo sabendo que ela tem um problema com tal gatilho e ela ainda assim quer continuar e depois ela se sente desconfortável, eu acho que a culpa não é minha, né? Por exemplo, eu não vou assistir um filme, sei lá, de ação, sendo que eu não gosto de ação, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, a pessoa saber o próprio limite e não empurrar para a autora saber o limite da pessoa, entendeu? Exatamente. Sim. E Leonor, o que você acha sobre isso? Então, eu concordo com todas vocês, obviamente. Eu sinto que. Só que existe uma coisa que eu também acho que nós, como autoras, devemos ter a responsabilidade, que é toda essa parte do aviso de gatilhos, deixar claro na capa, dizer que é um livro de maiores de 18 anos, porque eu sinto que isso é nossa responsabilidade. Isso também faz a autora responsável pelo produto que ela vai vender. Ela precisa de saber que a história dela está dentro dos limites que foram estabelecidos naquele género, né? Como, por exemplo, não haver agressão contra a mulher, não haver coisas que vão para além daquilo que o livro se propõe a mostrar, que isso faz de nós responsáveis. Só que também acho que existe um, como é que eu posso explicar de maneira que fique muito fácil? Também acho que existe por parte da autora, tentar compreender de como o livro poderá ser visto e se necessariamente aquela cena ou aquele diálogo ou toda aquela ação da história precisa de estar lá. Porque, por exemplo, hum, eu já li alguns livros, não necessariamente dark romance, mas de outros géneros, em que havia, por exemplo, descrição detalhada de estupro, de agressão contra a mulher, e por mais que até possa ter um aviso de gatilho a dizer assim, não, mas há violência contra a mulher, é muito amplo, né? Violência contra a mulher. Tá, mas que tipo de violência? Que grau de violência nós estamos a falar? Eu acho que, principalmente se a capa tem livros que, inclusive, é uma coisa que eu debato muito, que tem livros que, por exemplo, After, que acho que toda a gente aqui conhece, After da Anna Todd, ele durante muito tempo foi considerado um young adult, vendido com uma capa rosa, sem aviso de mais de 18 Pois anos, é. sem aviso de gatilhos. Então, tipo assim, é normal que quando alguém vai abrir aquele livro, se sinta confuso. Porque como assim é uma capa rosa, sem aviso de gatilhos, sem aviso de mais de 18 anos, uma prateleira da livraria a dizer que é young adult, e eu vou descobrir o que está lá dentro. Não tem como. Então, sim, isso faz da autora responsável e da editora também, de toda a equipa que estava por trás, da venda daquele livro para quem chegou. Mas como aqui nós somos todas autoras, que eu também conheço o vosso trabalho, são autoras responsáveis, que eu sei que na capa está explícito, está a dizer que é dark romance, tem um aviso de gatilhos, ninguém aqui passa o limite do que é o género. Obviamente que isso isenta a autora da responsabilidade dela e passa para o leitor que sim tem que fazer um estudo, que sim tem que pesquisar antes de ler o livro, porque eu acho que eu não vou comprar uma coisa sei lá, um queijo sem saber que tipo de queijo é, sem ler o que está lá, saber se está dentro da validade, e a mesma coisa funciona com o livro. Mas também existe, mas todo esse nosso lado de fazer uma boa capa, de deixar claro quem é Dark Romance, de ter o aviso de mais de 18 anos, o aviso de gatilhos e deixarmos o nosso livro bem estabelecido, que está escrito de uma forma que é suposto mudar como, mas faz que também nós fomos responsáveis com aquele livro, fomos responsáveis com o nosso produto. Sim, eu acho que é isso. Tem que entregar, né? Também não querer enganar o leitor, que eu acho que é a Exato, questão sim. Sim. do que a Leonor falou. Desde que Exatamente. você seja muito claro, né? Igual o Dark Romance tá lá que é um Dark Romance, o livro de CEO, o livro de CEO. Agora, se a leitora tá reclamando que o livro de CEO, o livro de CEO, ela devia ter comprado. Mas como tu também tinhas dito antes, Jéssica, o leitor vai com muita expectativa. Não a expectativa de não sei de onde é que ele tirou. Cá, em livro de CEO vai ver um policial. Obviamente que não. Tipo, não tem como, não existe. Só que eu acho que existe uma vontade muito grande de ler muita coisa ao mesmo tempo e de não prestar atenção É. no que vai ler. Eu vi alguém comentar e não lê sinopse, não Só baixa sabe o o que. livro, vai lá, É, cai de e aí paraquedas, causa passa isso. o gatilho e. É que tem muita gente que não lê a lista de gatilho, né? Eu deixo
deixo assim, ó, tudo que acontece. Não, Eu deixo passa tudo que reto. acontece, tipo assim, ó, mastigado, exatamente assim, ó. Tem cena descritiva de tal coisa, eu deixo assim certinho. Sim. Mas tem gente que não lê e aí depois vai lá nos comentários da Amazon e descarrega, tipo, ai, porque tinha tal coisa. Eu falei, gente, mas eu avisei. E nós temos uma coisa no nosso mercado independente que eu acho muito bom mesmo, que não tem muito no mercado assim de editorial e etc, que é a nota da autora. Ser uma nota pessoal, ser uma nota em que a autora explica como é que foi o processo de escrita dela, o que é que aqueles personagens trouxeram para ela, e dá para entender pela nota da autora o que vai acontecer naquele livro, né? Na maioria das vezes. E mesmo assim o pessoal não lê. Realmente, eu não escrevi a nota de autora antes, né? E eu, no meu último lançamento, eu já imaginei que as pessoas iam chegar no livro com uma expectativa de um plot twist, assim, mirabolante. Eu falei, gente, não tem um plot twist mirabolante, tá? É um romance, ele tem uma parte dark, mas ele é mais focado no romance, né? Não é um romance convencional, obviamente, mas não vai ter uma reviravolta, assim, de explodir a cabeça. Então, para a pessoa já ler assim, não, então eu vou querer continuar. Então, beleza. Porque tem muita gente que, tipo, cria uma expectativa gigante no livro e aí vai lá ler, não supre Mas e aí aí depois também, fica. isso é problema do leitor, né? Porque nós, como autoras, nós temos, sim, o direito de fazer o leitor ficar com uma grande expectativa. Se ele realmente ficou, aí fazer o quê? O meu marketing foi bom, né? Sim. Não há nada que eu... Mas eu acho que às vezes existe muito também do que a gente quer passar e do que o leitor espera. E às vezes a Sim, gente quer quebrar essa expectativa. E às vezes o intuito é, nossa, eu fiquei com muita raiva desse personagem ou da autora nesse momento, e era exatamente a nossa sim, intenção. Porque às vezes, é isso que eu tô falando, às vezes a gente escreve mesmo para chocar, né, nesse sentido, para tirar a pessoa da zona de conforto. E por falar em zona de conforto, a gente sabe que na comédia romântica, no chick-lit, numa série de outras coisas, existem os clichês. Mas por mais disruptivo, por mais quebra de padrão que seja, né, o dark romance, existem os clichês do dark. Vocês acham que esses clichês funcionam? Carol? Olha, o Emmett Love tá aí pra provar isso, né? Que nem... Tem coisa melhor de quando os inimigos viram Não tem. amante. Não tem. Então esses clichêzinhos acabam pegando. Tem plot de gravidez. Cara, eu sei que o pessoal tem Gente, muito preconceito, mas eu amo eu plot de gosto. gravidez. Aquele 0,0%, assim, 1% do clichê romântico que habita em mim, adora um plot de gravidez, gente. Jo, eu já fico tá grávida. Ela tá grávida, eu já fico ansiosa já. Gente, eu já tive um livro que eu Tá termino no grávida. casamento e eu tive que escrever depois um conto porque me falaram que o livro não estava acabado. Agora não teve filho. Cadê o resto? Pois é. Então, eu acho que sim, o clichê, ele funciona. Umas tropezinhas, assim, ele funciona muito bem no Dark Romance. Ela se casa. Porque que nem uma conversa que veio desde o começo, do início. O Dark Romance em si, ele não se trata apenas daquele choque. Ele vai te envolvendo em tudo. Ele faz você querer sentir tudo. Não é só o Dark, tem o romance também. E Nana, quais são esses clichês? Quais você acha que funciona para você? Por exemplo, né, como eu disse que você foi uma das primeiras que eu li, então veio a máfia aí para a gente reinventar de outro jeito, que é um grande clichê no dark romance. Antes de eu falar sobre esse clichê, eu só queria deixar um ponto aqui em nossa defesa, porque quando a gente fala da outra pergunta, mas é rapidinho. Quando a gente fala sobre não é nossa responsabilidade e tal, acho que todas aqui estão inclusas, que a gente não tá tipo assim, não, mesmo que eu tenha avisado, se você ficar mal com o livro, foda-se, não é problema meu. Acho que todas nós, a gente tem esse papel de empatia que vem de qualquer autora que escreve romance, pelo menos a maioria delas, eu espero, que quando a leitora, mesmo sabendo o que ela vai encontrar dentro do livro, ela chega em determinado ponto, ela não consegue ler mais. E aí existe a diferença de quando elas vêm pra gente, tipo assim, não acredito que você escreveu isso, que merda, que não sei o que, tal, eu não tava esperando isso. E existe, aí sim, não é responsabilidade minha. E também existe o lado
de a leitora chegar, tipo, eu fiquei muito abalada, não vou conseguir terminar de ler, eu já sabia o que estava esperando por mim, ainda assim eu tentei, mas não deu certo. E são temas muito fortes que às vezes as leitoras ficam muito abaladas, tem muitas que não conseguem terminar o livro. E aí sim entra a nossa responsabilidade e nossa empatia como autoras, e aí a gente toma isso, pelo menos eu tomo pra mim, e eu acredito que as meninas também, de pegar essas leitoras no colo e ok, então deixa eu te consolar de alguma Exatamente. forma de que não deu certo pra você e tá tudo bem. Mas agora sobre a questão do clichê, é que eu fiquei pensando nisso, desculpa. Eu acho que não tem nada melhor do que um clichê. A gente tudo já existe, né? A gente nunca vai conseguir inventar nada, a não ser que você seja assim fodíssima e aí você invente alguma coisa. Mas tudo que a gente escreve já é um clichê de uma forma ou de outra. É um clássico, é algo que já foi feito 2 ou 3 vezes. A gente só vai pegar e vai reinventar aquilo ou vai melhorar. Em alguns casos pode até piorar, enfim. Mas eu acho que tudo já existe e tudo tá aí pra gente pegar e fazer da nossa forma. Quando eu comecei a escrever máfia, foi porque eu li um livro de máfia e eu falei, cara, eu amei esse livro, mas eu acho que eu posso fazer melhor. Não era questão de ego, não era questão de, eu acho que essa autora escrevendo não é boa. Não é isso, eu leio essa autora até hoje. Mas era uma questão de, nesse livro, eu acho que ela podia ter colocado coisas que eu gostaria de ter lido, sabe? E aí você pega esse clichê, traz pra você e escreve nele o que você quer. Então, eu tô na máfia, sei lá, eu tô aqui há 9 anos. 7 deles eu só escrevia máfia. Com algumas pausas eu lançava um clichê ou alguma coisa diferente. Mas grande parte foi máfia. E eu sou a prova de que funciona. Eu tô aqui até hoje, 9 anos com máfia, com Enemies to Lover, com Segunda Chance, com Casamento Arranjado. As leitoras amam clichê, sabe? Eu acho que o clichê nunca vai ser um problema. O problema vai ser se a gente parar de reinventar o clichê. Então, ele funciona sim, funciona muito. Eu amo. Eu particularmente só gosto de pegar o clichê às vezes e dar o meu próprio toque nele. É o que todas aqui fazem, sabe? Quando você vai escrever um romance na universidade, você não vai só escrever um romance na universidade. Leonor, por exemplo, tocou fogo na faculdade. Eu acho que eu nunca tinha visto isso antes. A protagonista. Então. Inclusive, ontem, eu vi um vídeo de uma menina. Eu ia falar isso. Eu vi esse vídeo, tá? Muito bom esse vídeo. Aí agora você falou e eu falei, então, é muito esse livro. E aí, a menina tá no TikTok, é um vídeo que tá viralizado já. E aí a menina tá lá em pé, olhando assim, e tá tudo pegando atrás dela. E aí ela tá assim, eu esperando. Era alguma coisa tipo, eu vendo minha faculdade pegar fogo, porque. Mentira! Mano, muito bom. É um clichê, entendeu? É um romance na faculdade. E a Carol vai lá e faz as surubas dela. Enfim. Clichê. Adoro. Eu adoro um Harém Reverso. Então, não deixa de ser um clichê. Nossa, eu entro numa. É um clichê um pouquinho mais específico, né? Mas ainda assim é um clichê. Não sei se é um clichê ou seria um gênero, né? Às vezes é difícil distinguir, mas assim, teve uma época que eu li Harém Reverso um atrás do outro. Pois é, mas eu não sei se o Harém ele é gênero. É que ele agora é considerado Porque ele gênero, tomou mas uma proporção maior. eu, por eu acho exemplo, que virou um gênero. já tinha descoberto o Harém Reverso por causa dos animes, né? Os japoneses adoram. E ele sempre foi visto como uma Eu nunca trope. vi, Sempre foi gente, visto... um anime com Harém Reverso. Agora fiquei curiosa. Obrigada. Tem muitos. É um gênero Passar muito, link assim, muito depois, presente. Leonor, fazendo favor. Eu Passa os quero. nomes. Você poderia passar o nome pra... Não é tudo não pra é estudo, tá? explícito, né? Não é tão Não, sim, explícito, mas é só pra estudo de caso mesmo, entendeu? Pra Sim, aprender. mas os meus animes, tem um dos meus animes favoritos é um Harém Reverso. Aí Gente, chocada. sempre foi visto como uma trope, não propriamente um género, mas acho que hoje em dia já é Eu acho considerado. que é. Pois é. Eu acho que conforme vai crescendo, não tem como você Sim, trope mais. Tipo assim, o Dark antes ele era só um detalhe. Hoje em dia ele é um gênero, ele virou um É subgênero. verdade. Eu acho que
Quando eu vão comecei a ler, não ficava assim, esse livro é Dark Romance. Eu tinha que sair caçando na sinopse, assim, lendo assim, eu acho que isso aqui é um Dark. Porque não tinha Sim, tão explícito sim. assim antigamente. sim. Sim, é verdade, sim. Vocês me corrijam se eu Mas tiver. até hoje tem gente que acha que os 50 Tons de Cinza é Dark Romance. Não. Oxe, o quê? O 50 Tons É. é um romance com Erótico. BO e BDSM. Romance erótico, mas tem gente que fala que 50 Tons de Cinza é Dark Romance. Não, mas o pessoal Que entrou eu vou... numa mania de tudo que é capa escura é Dark Romance também. Tipo, tudo Verdade. Dark Romance. Christian Grey vai lá chicotear a Anastácia no rabo, Dark Romance. Eu- Dark Romance. Eu acho que as pessoas entram nessa confusão porque ele tem o passado sombrio dele. Tem o passado. Mas- Geralmente Não necessariamente todo livro de máfia precisa ser dark, não necessariamente todo passado sombrio Sim. é dark também. Acho que é aí que entra essa confusão. Bem isso. Eu acho que talvez as leitoras vão. Por isso que eu perguntei sobre o limite de cada uma, porque eu acho que a gente meio às vezes se né, perde um pouco ali né, igual, por exemplo, o que eu falei que o cara bota fogo nela, literalmente. Depois eu vou ler esse uma livro, Jéssica. Jéssica, não faça isso, por favor, em nome do Dark. Nós te imploramos. Toca fogo na menina. Não, é uma pegada meio Avatar, então ele tem poderes de fogo, então ele descobre que ela não se queima depois que ele tenta matar ela. Mas é mais liberado. Ele morreu. Olha o tanto de qualidade que ele tem. Ele não tá bom, mas depois que descobriu. é como ele descobriu que ela não. Como que ele descobriu que ela não, porque ela era mais forte do que todo mundo achava, tentando matar ela. Meu Deus do céu. E é um livro que, teoricamente, é pouco hot. Ele tem uma ceninha ali no final. Nesse primeiro, eles ficam muito mais no Enemies. Mas, assim, ele em si é muito mais leve, né? Eu acho que talvez pela ambientação de fantasia, onde as coisas já estão Eu ia dizer meio isso. Geralmente desconectadas fantasia da realidade. Então, assim, tem muito da expectativa do leitor, que eu acho que a gente vai conseguir entender, assim. É difícil medir o impacto. Eu acho que quando a Nana fala que a gente não consegue se responsabilizar, porque é difícil medir o impacto de uma coisa em pessoas diferentes. Né? Tem aquilo que a gente quer provocar, mas tudo vai depender da bagagem da bagagem, da expectativa de cada pessoa isoladamente. Claro que assim, a pessoa não pode ir no escuro, igual a Leonor falou sobre a questão do after, mas ao mesmo tempo em que é difícil entender o que vai impactar e o que não vai. E o Dark é mais, né, sobre o que aqui está na nossa conversa, acho que o Dark é mais sobre tirar a pessoa da zona de conforto do que simplesmente impactar, né? E aí mexer ali com um pouco de fetiche, de outras coisas que a gente não experimentaria tanto na vida real. Mas voltando um pouco aqui sobre os nossos clichês, Scarlett, você acha que os clichês funcionam no Dark? Funciona, principalmente o Sob o Mesmo Teto. Assim, é o meu favorito. É o meu favorito, assim, eu acho que, se eu parar para analisar bem, a maioria dos meus livros tem. Funciona muito bem, eu gosto. Então, eu acho que clichê no Dark funciona. Enemies to Lovers também não tem. E eu acho que é aquilo que a Nana falou, a gente acaba pegando, né? Uma tropa que a gente já leu, que a gente já gosta, é um clichê, e aí a gente deixa ele mais intenso, né? A gente incrementa ele, deixa ele mais intenso, enfim. E eu acho que funciona super. Leonor, o que você acha dos clichês? Então, eu concordo plenamente com as meninas. Eu acho que o clichê existe em qualquer género, não é? Todo mundo escreve um clichê. Qualquer livro é feito de clichês. Mesmo aquilo que nós achamos o mais original possível, pode ter um Enemies to Lovers,
pode, sei lá, ter um sob o mesmo teto. Enfim, tem vários tipos de clichês, dependendo até do género. Acabam por ser diferentes, mas todos são populares, todos são escritos por vários autores. Só que como a Canana falou, e a Scarlett também apoiou nisso, é o reinventar. Eu, por exemplo, eu tenho muito essa coisa de como eu posso fazer para ser pior em qualquer livro. Então eu pego o que eu escrevi antes e tento piorar. Então, por exemplo, o meu mocinho Dante, ele tinha feito uma tatuagem para a minha mocinha, tinha feito um piano para ela. Aí eu cheguei no colo e pensei, como eu posso fazer isso ser mais intenso? Aí eu peguei nele, ele costura o nome da mocinha nos corpos mortos. Então é um clichê. É sobre provar que gosta da mulher, sobre provar que é um mocinho doido da cabeça, faz parte tudo dark, né? Mas é sobre querer fazer mais, sobre querer fazer diferente, sobre querer fazer algo que marque o leitor, mesmo que ainda se baseie num clichê, que eu acho que vende. O clichê sempre vai vender, por isso é que é um clichê. É uma forma de escrever alguma cena em específico que é popular. E, enfim, é o que eu acredito também. Amiga, mas sabe o que eu tava pensando? Você falou que você sempre procura piorar a situação do primeiro livro. Ainda bem que você não piorou a situação do fogo na faculdade, porque eu imagino o que eles iam queimar. Amiga, eu vou piorar. Ela Esse é o meu plano. ainda não piorou. Amiga, Não é o último livro dela. Eu Vou imagino o piorar. próximo vídeo do TikTok, como vai ficar. Mas eu acho que o clichê, ele é a zona de conforto. Eu falo eu como leitora, igual a Carol falando das experiências como leitora, quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero ler mais igual. Eu quero ter aquela mesma experiência de novo, né? Com um filme, com uma música, eu quero aquela mesma sensação. Então, isso faz com que nós, como leitoras, né, busquem conteúdos similares, feitos, né, por outras pessoas de um jeito um pouco diferente, Sim. que seja um igual, mais diferente, mas que provoque na gente aquela mesma reação. Sim, é Exatamente. verdade. Inclusive, até acho engraçado, porque nós aqui, todas as autoras, acabámos por escrevermos dark, né? E mesmo assim, nós somos pessoas completamente diferentes. Nós temos estilos de escrita completamente diferentes. Nós temos formas de mostrar ao público o nosso dark de forma diferente. E mesmo assim, todas nós escrevemos dark. Por exemplo, todas nós escrevemos aqui Enemies to Lovers. Mas os nossos Enemies to Lovers são completamente diferentes, porque eu acho que isso é a parte engraçada. Exatamente. Tem muitos jeitos de ser original nesse gênero, né? Sim. Esse é o bom Eu do acho Dark. que a questão do que você falou, Nana, é que mesmo que as histórias em si sejam né, inventadas pela gente, eu acho que torna cada obra e cada autor um pouquinho especial, é que traz um pouco da nossa bagagem, né? Pelo do que a gente passou, do que a gente quer É contar, verdade. mesmo que de forma inventada, porque às vezes me perguntam, algum desses livros é a sua história? Não, mas eu trago ali, sei lá, uma situação com a minha filha, ou alguma coisa que eu passei, e isso vai construindo as histórias com a nossa bagagem. E eu acho que isso é um pouco do que a Leonor falou, né? Somos diferentes, porque cada uma passou por situações diferentes, e mesmo às vezes trazendo o mesmo clichê, a gente consegue abordar, né, por pontos de vista diferentes. Sim. Exatamente. E para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recadinho aqui para as leitoras de Dark, para as suas leitoras atuais e para as novas leitoras que talvez ainda não conhecem vocês. Carol. Olha, um recadinho. Espero que vocês embarquem muito nesse mundo, com consciência, é claro, sempre ali atento aos gatilhos, e que aproveitem demais, que se permitam ser arrebatada por essa paixão, porque é uma paixão avassaladora o dark romance. Se permitir se render por um protagonista de dark romance, olha, é maravilhoso. Nana. Ai, gente, eu ainda tenho muita história para contar, vocês ainda têm muita história para ler. Então, o universo do Dark, ele é muito amplo, ele é muito original e ele é muito encantador e apaixonante, como a Carol disse. Então, apoiem suas autoras, elas escrevendo Dark, elas transitando entre gêneros. Às vezes a gente não tá só no Dark, né? Não é porque escrevemos majoritariamente Dark
que esse é o único gênero que a gente vai escrever. Então também tem intensidade em outros livros, sabe? Sintam-se livres para viajar por qualquer gênero que você quiser. Mas enquanto você estiver no Dark, aproveita respeitando seus limites. E se joga, porque tem tanta coisa, meu Deus do céu, tem tanta história que eu ainda quero escrever, tem tanta história que eu procuro para ler. Então, é um mundo muito mágico. Eu sou muito feliz por esse ter sido o gênero que eu me encontrei. Scarlett, deixa seu recado aí pra gente. O que eu digo é muito parecido com a Nana, eu tenho muitas histórias ainda para contar. Eu sou completamente apaixonada por tudo que eu escrevo. Todos os protagonistas que eu escrevo, os mocinhos, né, abre aspas, eles são... Sempre quando eu começo um livro, eu realmente entro de cabeça e eu penso neles 24 horas por dia. Cada coisa que eu faço, cada lugar que eu vou, eu sempre estou pensando neles, ou em algum ponto da história, nos diálogos. E eu realmente faço o que eu amo. Então, eu espero que as pessoas, quando leiam, elas sintam pelo menos um pouco do que eu senti escrevendo. E sim, também apoiem os autores, comentem, né? Avaliem o livro depois. E é isso. E para encerrar, Leonor, Então, o que eu posso dizer também vai um pouco parecido com o da Scarlett. Eu sou uma pessoa que vive muito os meus personagens a 100%, a ponto de ser muito difícil sair da história. Eu fico meses e meses para mudar para outra história, para voltar a escrever. Por exemplo, estou na mesma história já faz 1 ano e meses, de tão intenso que é para mim, para libertar-me de uma história anterior e de seguir para uma próxima. E o que eu espero também do leitor é que ele sinta essa experiência. Eu digo que os meus livros são uma experiência, que escrevê-los é magnífico, é um mundo que dificilmente eu consigo sair, e eu quero que os meus leitores tenham essa intensidade, sintam essa intensidade, possam entrar nessa montanha russa, que é os sentimentos que um Dark Romance, só o Dark Romance consegue transmitir, não é? Porque ele vem com muitas nuances, e que façam isso com responsabilidade também. Que tenham noção do que é que vão ler, tenham noção da vossa idade, pelo amor de Deus, que existe tempo para tudo, que nem está tudo bem não teres idade suficiente para ler um livro, passares para outros, porque vais crescer, vais querer ler outros livros também, vais entrar no Dark Romance, e também ter noção do que a autora sentiu também, do que a autora pode sentir com certos comentários, ter a noção que podes ler vários livros de várias autoras, que não precisa de fixar só apenas naquele universo, dar asas para conhecer novas autoras independentes, que existe um mundo magnífico de autoras incríveis que escrevem Dark Romance, e que vale a pena a experiência, vale muito a pena. bom, meninas, eu gostaria de agradecer por passarem esse tempo, pela essa conversa legal sobre o Dark. E deixar um beijo aqui, meu muito obrigada para todas vocês. De nada. Ai, te agradeço de coração pelo convite. Foi maravilhoso estar participando, viu? Com todos Sim, adorei, vocês. adorei. Nossa senhora. Obrigada, Jéssica. Obrigada, meninas, pela companhia.